E mais uma vez, querido, nós vamos falar sobre a graça. Eu acho que eu tenho muita dificuldade com isso, porque dos 27 livros do Novo Testamento, todos eles têm alguma coisa falando sobre a graça, né? Então acho que não tem problema eu pregar alguns sermões sobre a graça de Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Romanos. Me achou, diga amém. Amém. Irmãos estão praticando. Deus abençoe os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir essa parte já. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Senhor possa abençoar assim a palavra dele. Queridos, esse texto ele é muito simples, é muito direto. Esse texto é muito claro, não precisa da gente estar fazendo aqui muitos comentários sobre ele. Esse texto é simplesmente: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só isso, pastor. Só isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso, mais uma vez falando, é a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Na Bíblia fala da história de uma mulher que foi pega em adultério. E segundo a lei, todas as mulheres que eram pegas em adultério, elas tinham que ser apedrejadas, para que todos pudessem ver. E ali os sacerdotes, aqueles que eram os cumpridores da lei de Moisés, pegou aquela mulher, jogou os pés do Senhor Jesus e falou: Senhor Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e a segunda lei, ela deve ser apedrejada agora aqui. E o que o Senhor vai falar? Aí o Senhor Jesus virou para aquelas pessoas, né? Aquela frase que todos nós conhecemos, né? E ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí as pessoas ali começaram a ficar constrangidas com aquela fala. Começou a fazer uma autoavaliação de si mesmo, e perceber: não, eu sou pecador. E foi um a um, o mais novo até o mais velho, jogando as pedras no chão, porque aquela frase ali levou eles à consciência que também eram pecadores. E aí, o Senhor Jesus chega para aquela mulher e fala o seguinte: mulher, aonde estão aqueles que estavam te condenando? Aquela mulher virou para o Senhor e falou assim: ninguém mais, Senhor. Não há mais ninguém, Senhor. Essa palavra Senhor significa que aquela mulher tinha entregado a vida a Jesus. Ela acabou de dizer que o Senhor Jesus era o Senhor da vida dela. Então a graça é para todos aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus. É para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como o suficiente Salvador. Está debaixo da graça. E aí depois o Senhor Jesus olha para ela e fala a seguinte frase: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha isso, irmãos. Olha a ordem da frase do Senhor Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor Jesus fez um pedido para ela. O Senhor Jesus não ordenou nada. O Senhor Jesus já tinha dito: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Se o Senhor Jesus tivesse dito assim: ó, vai e não peques mais, aí eu não te condeno. Aí o Senhor estava obrigando ela a não pecar mais, porque ele não iria mais estar com as suas mãos poderosas sobre ela. Mas o Senhor fez o contrário.
O Senhor falou: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Isso é graça. Aí sabe o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher entende o amor de Jesus por ela e ela obedece o pedido de Jesus de não pecar mais. Eu quero dizer para você que não é debaixo de obrigação, que não é debaixo de ordenação de lei que você vai deixar de pecar. Você só vai deixar de pecar se você entender a graça do Senhor Jesus. O que vai te libertar do pecado, o que vai te dar vitória sobre o pecado, é você entender a revelação da graça. Aquela mulher entendeu que ela não poderia pecar mais porque o Senhor não tinha condenado ela. Vocês querem ver uma coisa, queridos? Viver debaixo de lei só gera mais pecado. Quando você vive debaixo de julgo, debaixo de lei só gera mais pecado. Vocês querem ver uma coisa? Vou fazer um teste com vocês aqui. Está vendo essa árvore bonita aqui? Eu não quero que ninguém olhe para ela. Durante toda a mensagem, ninguém mais vai olhar para ela. É lei agora. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está querendo olhar para ela agora. Por quê? Porque quando você está debaixo de lei, a sua vontade é o quê? Desobedecer. Tem gente olhando e já que eu estou vendo. Mas é assim que funciona, querido. Quando você vive debaixo de lei, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Você vai fazer, querido, você vai fazer escondido. Quando o pastor não estiver olhando, você vai olhar para a árvore. Mas quando você entende a graça, quando você entende o amor de Deus, isso te move a obedecer os desígnios de Deus. Não é debaixo de lei que ninguém vai ser santificado, Deus. Não é debaixo de lei que as pessoas vão passar a obedecer. Sabe, tem muitas igrejas, muitos líderes fazendo isso, botando o povo debaixo de lei, querendo que com isso levar o povo a obedecer, mas não vai ser isso que vai levar o povo a obedecer. Essa lei só vai fazer o povo a desobedecer mais e mais. O que vai fazer você se libertar da graça, se libertar do pecado, o que fez aquela mulher se libertar do pecado, foi entender que o Senhor Jesus não estava condenando ela. Isso fez com que ela entendesse o amor do Senhor Jesus por ela. E ela então ficou livre do pecado, justificado por Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, queridos, em Romanos, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos abrir bastante a Bíblia no dia de hoje.
exemplo para Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que quando vier a condenação na sua vida, sabe, quando o diabo começar a apontar os seus erros e as suas falhas, quando o diabo começar a minar as suas forças, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é um pecador, vira para ele e fala o seguinte: diabo, você quer achar pecado em mim? Então acha pecado em Cristo, porque eu estou debaixo da graça e da justiça dele. Quando vier a condenação, queridos, exceção, quando o seu irmão quiser julgar você, apontando seus pecados, seus erros, suas falhas, diga para ele: quer achar pecado em mim? Procura o pecado em Cristo. Porque se alguém achar pecado em Cristo, aí sim, aí sim nós estamos perdidos. Aí sim nós estamos perdidos. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela isso. Você quer achar pecado em mim? Fala para ela. Fala para ela. Isso. Fala, gente. Vocês estão dormindo? Você quer achar pecado em mim? Fala para ela. Procure Cristo. Procure Cristo. Isso é graça. Isso é justiça. É isso que nós somos, justos pela fé no Senhor Jesus. Existe uma outra passagem que eu acho fantástica. O Senhor Jesus uma vez pegou o barco de Pedro emprestado. Saiu pelo mar. Pedro estava lá jogando sua rede, era pescador. Pedro não era discípulo ainda. Pedro, pescador, jogou a rede. Todo mundo conhece a musiquinha, né? Não veio nada. O Senhor Jesus pegou: você faz o seguinte, joga a rede ali do outro lado. Aí jogou a rede, e o que aconteceu? Veio cheio de peixinho, né? Igual a musiquinha lá. E aí sabe o que aconteceu depois? Pedro se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus e reconheceu que era um pecador e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nós ouvimos muito por aí, sabe o que, queridos? Você precisa obedecer. Se você quiser ser abençoado, você precisa mudar de vida. Se você quiser ser abençoado, você tem que cumprir a lei. Essa semana eu vi uma pessoa falando: nós somos salvos pela obediência. Misericórdia, estávamos todos no inferno. Porque ninguém é obediente 100%. Mas na realidade, esse texto, primeiro, o Senhor abençoou a vida de Pedro. Depois, Pedro se arrependeu dos seus pecados. As pessoas falam: primeiro nós temos que arrepender e obedecer para que o Senhor nos abençoe. Mas Pedro foi diferente. Primeiro ele foi abençoado. Primeiro ele pegou os peixes. Depois ele reconheceu que era pecador. Você tem que entender que as pessoas só vão reconhecer que são pecadoras depois que elas entenderem que Deus é bondoso para com elas. A pessoa só vai entregar a vida ao Senhor Jesus, e nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para ganhar pessoas para o Senhor Jesus, se as pessoas entenderem que Jesus é bom, se as pessoas entenderem que Jesus ama. Mas se as pessoas começarem a acreditar que Jesus é um monstro, que quando você erra, ele vai te castigar, dificilmente terá alguém que vai entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ela está errada, não, porque está errado somos nós que entregamos errado. O Senhor vai abençoar, queridos, independentemente da sua situação. Aí, a partir do momento que você vê a vontade do Senhor Jesus, isso vai te constranger o arrependimento do pecado.
14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque com uma só oblação, querido, significa sacrifício, oferta. Porque por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha só, você é perfeito para sempre em Cristo. O sacrifício de Cristo te faz perfeito por toda a sua vida. Para sempre. Para sempre. Mas aí pode você pensar, mas Senhor, e agora? Eu não vou fazer mais nada? Poxa, o Senhor já fez tudo por mim, beleza, eu estou na graça, e agora é só vida de Marajá. Não. Olha o que Paulo disse, abre sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Eu estou querendo ler bastante texto com vocês, para você entender que isso não são palavras minhas, isso é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Queridos, presta atenção uma coisa aqui. É a graça de Deus que vai te capacitar a fazer alguma coisa. Sabe a palavra do Senhor, Paulo dizendo, a graça de Deus fez com que eu trabalhasse muito mais do que os outros. Você sabe o que Paulo fazia? Paulo pregava, Paulo abria igrejas, Paulo curava, Paulo realizava milagres no nome do Senhor Jesus, Paulo expulsava demônios, Paulo, tudo que você pensava nele, Paulo fazia, Paulo ensinava, Paulo escrevia carta para as igrejas, tudo isso Paulo fazia. Sabe por que ele fazia isso? Pela graça. Pela graça. Ele entendeu que a graça de Cristo estava sobre ele, e essa graça o constrangiu a fazer e a trabalhar muito mais do que os outros discípulos. Ele veio para que vai te fazer alguma coisa, que vai fazer você fazer alguma coisa por dentro. Você está cheio de medo aí de assumir uma célula, você está cheio de medo de se batizar, chama de batismo, né? É a graça de Cristo que vai te capacitar com isso. Não é por você. É a graça. Sabe, eu vou contar uma experiência para vocês. Experiência com história. No início do século, um ônibus partiu, um avião partiu dos Estados Unidos para fazer uma viagem à Inglaterra. Com alunos, né? Alunos da escola, crianças, 10, 12 anos. E nessa viagem, né, conhecendo a Inglaterra, eles chegaram na casa de John Wesley. Quem já ouviu falar no John Wesley? Ninguém ouviu falar do John Wesley? John Wesley foi um dos maiores homens do cristianismo, né? Viveu no século XVII, né? Ele foi um dos que reformou a igreja metodista, né? Hoje nós temos aí a igreja metodista wesleyana, veio dele. E foi um homem de Deus, um homem que ganhou milhares e milhares de pessoas para Jesus. E eles chegaram na casa de John Wesley. E andando pela casa dele, tem uma salinha, né, que era o escritório dele. E para os irmãos terem uma ideia, no assoalho da casa antiga, né, de madeira, haviam 2 buracos. Você sabe o que causou esses buracos? Os joelhos de John Wesley. De tanto ele orar, de tanto ele clamar,
foram fazer uma contagem dos alunos. Perceberam que estava faltando um. Estava faltando um aluno ainda, um pequeno aluno. Aí a professora voltou para procurar aquele aluno. E ela procurando então dentro daquela casa, da casa de Wesley. Quando ela chegou naquele quarto, havia um menino com os joelhos no mesmo lugar que Wesley, chorando com as mãos para o céu, dizendo: faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. Faça de novo, Senhor. E aí aquela professora ficou muito comovida com aquilo, olhando aquele menino ali. Ele deixou o menino ali, naquele momento de oração dele, e ela percebeu que o menino não iria parar de clamar: faça de novo, Senhor, faça de novo, faça de novo. Aí a professora se dirigiu até ele, colocou a mão no ombro dele e disse o seguinte: Billy Graham, vamos embora, Billy. Você sabe quem foi Billy Graham? Billy Graham hoje é um dos maiores pregadores do Evangelho que está vivo, tem 95 anos de idade. Billy Graham, certa vez, foi convidado para assumir a presidência dos Estados Unidos. E ele é pregador, ele é pastor. E sabe qual foi a resposta dele? Não posso rebaixar meu cargo. Esse foi Billy Graham. Ganhou milhares e milhares de almas para o Senhor Jesus. Por quê? Porque entendeu que não era ele, era a graça do Senhor Jesus. Ele não era imaginado. A única coisa que ele fez foi o quê? Se entregar, se dedicar, ter compromisso. Oh, meu Deus. E esse foi Billy Graham. Eu quero dizer para você que você só vai conseguir fazer alguma coisa para o Senhor com excelência e com perfeição. Não é fazendo o vigário, não. Não é fazendo o pastor indo na sua casa. Ó, você tem que fazer isso. Mas se for preciso, o pastor vai, tá? Você só vai fazer alguma coisa para o Senhor com perfeição se você entender a graça de Deus, o amor dele para com nós. Aí sim você vai fazer o que Paulo fez. Pela graça do Senhor, eu trabalho muito mais do que os outros. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Outro homem de Deus também chamado Charles Spurgeon, também outro que ganhou milhares de almas para o Senhor Jesus. Sabe o que ele era? Ele era vendedor de sapatos. Tinha um ministériozinho pequenininho. Só que ele queria, ele tinha vontade, ele tinha amor pelas almas. E uma vez um homem chegou para ele, um evangelista chegou para ele e falou assim: Spurgeon, o mundo ainda dá para ver o que Deus vai fazer com alguém que é totalmente comprometido com a obra do Senhor. O mundo ainda vai ver isso. E ele disse que ele, aonde ele andava, parecia que ele andava na rua, as pedras, os calçamentos, parecia que dizia para ele: o mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer através de alguém que é totalmente comprometido com Deus. Ele ouvia, aonde ele ia, essa frase voava na mente dele. E aí ele entendeu. E ele declarou que: Senhor, esse alguém sou eu. E aí, de vendedor de sapato, ele passou talvez a ser um dos maiores pregadores da época moderna. Tudo isso são exemplos de pessoas que entenderam a graça de Deus. Sabe o que é isso? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Talvez eu fique aqui 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos. 1 mês, 2 meses, não sei. Mas o que eu quero é que essa igreja entenda isso. O que eu quero é que essa igreja entenda a graça. Entenda o amor de Deus por nós.
sonho de Cristo é esse, poder. Acreditando em você ou não. E aí cabe a você querer ou não tomar posse disso. Tomar posse disso. Tudo é pela graça. Amém, igreja? Eu gostaria de estar convidando